Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Este é o primeiro episódio de 2025 e por isso não posso deixar de dizer que com o novo ano a bater à porta temos uma oportunidade única de deixar para trás o que já passou e abraçar as novas oportunidades, os desafios, as conquistas que nos aguardam. 2025 chega carregado de esperanças, sonhos renovados e, claro, a probabilidade de fazer deste ano o melhor de todos. Portanto, bom ano a todos desde já, vamos lá 2025. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Catarina Valente, sou enfermeira e a vossa anfitriã deste espaço que mensalmente vos acompanha. Hoje vamos falar sobre o tema que é importantíssimo, a meu ver, é o burnout. E o que é o burnout? O burnout é um termo originado em inglês que significa esgotamento. Este foi oficialmente reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma síndrome relacionada com o trabalho. Mas, às vezes, é um bocadinho confundido. Torna-se ali uma mistura de muitas coisas. Quem já sentiu isso descreve um vazio, uma incapacidade de continuar, mesmo em tarefas simples. Para entender melhor este processo, convidamos o Dr. António Margarido, psiquiatra na ULS de Coimbra, e que lida de perto com casos deste género, particularmente em profissionais de saúde, certo? Certo. Olá, Catarina. Bem-vindo. Obrigado. Obrigada pela presença, ter conseguido ter vindo até à nossa cidade beirã, daqui de Viseu. Veio de Coimbra para nós, aqui para o nosso estúdio, para estar connosco. Muito obrigado, Catarina. Pronto, então talvez falar assim um pouco introdutoriamente sobre o que é o burnout. Mas antes disso, deixe-me só aqui fazer uma pequena lembrança também aos nossos ouvintes, porque eles não se podem esquecer que nós estamos a passar esta entrevista em diferentes lugares e, portanto, para nos seguirem, alimentarem o nosso podcast e para, obviamente, irem ao Circo a Vapor, no Facebook, nas plataformas digitais, no Spotify, em todo lado. Nós estamos aí e também a todos os que nos acompanham nas rádios e que, por acaso, são muitas, como é o caso da Rádio Alive, do Sátão, da Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva, da Rádio Ribatávora de Moimenta da Beira, da Rádio Antena Livre de Gouveia e na VFM de Vunzela. Portanto, bem-vindos a todos, mais uma vez. Então, Dr. António, como é que é isto, o burnout? O que é isto? O burnout o burnout podemos dizer que sempre existiu, não é? Mas tem sido escrito de forma até bastante recente. Portanto, o termo foi usado pela primeira vez em 74 e tem sido, ao longo destes anos, alvo de várias definições. Portanto, é algo que, por vezes, até mesmo para nós, é um pouco difícil de definir. Portanto, não se trata de uma simples situação de stress. Portanto, o stress é algo inevitável, natural e até benéfico. Portanto, é natural que alguém que tem algo importante para fazer ou que se encontra perante uma situação perigosa ou desafiante sinta stress, que no fundo é uma resposta de luta ou fuga que vemos desde os animais até em nós. Infelizmente, uma gazela que fuja de um leão depois de conseguir fugir, se conseguir fugir, consegue repousar. No nosso caso, estas ameaças são mais preocupações que andam constantemente connosco e que, se demasiado frequentes e mantidas no tempo, vão trazer consequências não adaptativas, mas realmente nefastas. O burnout em si é, como definido pela Organização Mundial de Saúde e nos sistemas de classificação, é um fenómeno mais ocupacional. Portanto, quando falamos de burnout, no fundo estamos a falar algo que resulta tipicamente de algo no trabalho que não corre bem. Portanto, as consequências acabam por se alastrar para toda a vida. Portanto, alguém que está em burnout não estará bem nas outras esferas da vida, portanto, vida familiar, não vai conseguir desligar, mas a origem será no trabalho. Em termos do que é que... Mas diga-me então, porquê é que isto se tornou agora tão comum? Porque o trabalho sempre existiu, não é? Sim. Obviamente, e nós sempre trabalhamos. Como é que apontamos para que nos últimos anos, e se fala tanto disto, há uma conjugação de fatores? Há alguma causa mais em particular? Alguma que se sobrepõe à outra? Assim, uma causa em particular penso que é um pouco difícil. Eu acho que tanto, tal como nas outras áreas da saúde mental, porque se fala nisso e depois as pessoas acabam por também se identificar. A nível do trabalho em si, do que tem sido reportado, acho que, por um lado, as pessoas dedicam-se muito ao trabalho, portanto, investem tanto a sua vida, tanto a sua formação direcionada ao trabalho, que muitas vezes não vai corresponder às expectativas
outros fatores, como por exemplo cada vez mais burocracia, perda de sentido de comunidade e, portanto, quando as expectativas não correspondem à realidade e quando as exigências e o stress ultrapassam a capacidade que as pessoas têm de fazer frente, há no fundo, culmina numa situação de burnout potencialmente. Esta situação também da produtividade, acima de tudo, também pode causar aqui alguns atropelos, não é? Sim. Porque vivemos nesta sociedade do resultado. Sim, cada vez mais centrados nos objetivos, um distanciamento entre os trabalhadores e as FIAs, portanto, tudo isto realmente tem conduzido a que o número de casos tenha aumentado, por um lado pelo reconhecimento, sim, mas acho que também cada vez do que se tem visto até no que os próprios trabalhadores dizem, ou seja, comparam a sua situação, o que era há uns anos e o que é agora, e realmente tem sido cada vez mais prevalente, sim. Sim, eu estive à pesquisa de algumas coisas, até a nível aqui nacional, e obviamente não temos assim estudos muito mas houve uma coisa que me surgiu e que me emergiu, que dizem que 80% dos trabalhadores portugueses apresentam pelo menos um sintoma de burnout. Sim, é bastante comum, portanto, definir o burnout também pode ser um pouco difícil e haverem vários conceitos. Por exemplo, outros dados interessantes são que cerca de 30% a 50% dos médicos, portanto, nós, sim. até como trabalho mais nesse sentido com trabalhadores hospitalares, irão a certo ponto da sua vida ter um burnout, ou seja, no fundo, bastantes bombas relógios que andam por aí. Mas se calhar talvez seja um pouco útil tentar definir um pouco melhor o que é o burnout e os componentes, que é para tentarmos, porque às vezes também parece assim um conceito um pouco abstrato, que é o burnout, onde é que começa, onde é que acaba. Bem, o burnout tipicamente é descrito como tendo 3 componentes que interagem umas com as outras, de certa forma até há quem defenda aquilo que uma conduz a outra, e isso torna não só num processo transversal, mas em algo longitudinal que vai acontecendo. Portanto, o fator-chave descrito é a exaustão emocional. Portanto, isto é a sensação de que a pessoa simplesmente não tem mais energia, está emocionalmente esgotada. Outra componente muito importante é a desmoralização, o cinismo. Portanto, as pessoas olham para o seu trabalho de forma negativa, por exemplo, nos prestadores de cuidados, que é até onde foi em quem o burnout foi primeiramente descrito, como as pessoas que prestam cuidados a outras pessoas particularmente mais vulneráveis, e que olham para as pessoas de forma mais mecânica, não como receptáculos de cuidados, mas como entraves, chatices, distanciam-se emocionalmente no trabalho, torna-se algo bastante mecânico, desumanizado. E isto é a componente interpessoal, no relacionamento. E depois também uma componente em que a pessoa se autoavalia de forma negativa, ou seja, sente que simplesmente não tem capacidade, questiona a sua competência, portanto, e estes processos, interagem uns com os outros. E por vezes nem sempre é fácil saber o que é que causou e onde é que leva. Portanto, em certos casos parece ser uma crise de autoeficácia, por exemplo, algo de errado que acontece. Lembro, por exemplo, de uma senhora que tive na consulta e que reporta um evento bastante traumático em que, por um erro, não particularmente ela, mas que alguém, por exemplo, falece num procedimento. E depois este ciclo vicioso de questionar a capacidade, tenta voltar ao trabalho, mas tenta rever tudo várias vezes e nunca se sente capaz, e depois isto acaba por também levar à exaustão emocional novamente, este mecanismo de defesa, de olhar para as pessoas como, de forma mecânica, como se fossem meros objetos. E portanto acho que é uma síndrome que de certa forma pode surgir em vários pontos, e acho também muito importante é ter em conta que qualquer profissão está sujeita a que isto aconteça. Sim, aliás, nós estamos aqui a falar com alguém que tem experiência a tratar e a cuidar de profissionais de saúde que também possam passar por estes processos, mas obviamente isto é alargado a outras profissões. E até eu iria aqui lançar aqui um novo tema, que é esta questão da conectividade, da constante hiperatividade dos meios das redes sociais, das tecnologias, do advento desta ligação constante a todo o tempo, pode também trazer aqui um exercício que não desligar do trabalho e mantê-lo constantemente. Sim, assim, no fundo nós podemos entender isto como um conflito entre os nossos recursos e o que é exigido de nós, ou o que nós exigimos nós também.
E realmente as tecnologias, por um lado, ajudam-nos bastante, mas também podem dificultar. Por exemplo, os grupos de WhatsApp. Sim. É um tema comum em que temos 20 ou 30 grupos e recebemos mensagens se calhar à meia-noite, ou e-mails, ou até chamadas. E, portanto, embora as tecnologias tenham as suas vantagens, tornam mais difícil a separação entre o trabalho e a vida pessoal. E muitas vezes as pessoas não só trazem aquela carga emocional do trabalho e pensam nas coisas, como depois têm mesmo o trabalho literalmente a bater à porta, não é? Dentro de casa, sim, completamente, sim. Todo dia, não é? Exato. Obviamente que estamos a falar de trabalhadores dos cuidados de saúde que têm uma ligação mais direta nos cuidados, mas e por isso eu falei aqui da conectividade até para outras áreas, para outros trabalhos, até mais de escritório, de outros géneros que possam ter também essa carga bastante elevada, não é? Sim. E realmente é importante ter isso em consideração, que qualquer profissão está sujeita a que isto aconteça. Portanto, nós podemos até fazer uma espécie de equação em que, no fundo, o número de situações emocionalmente desgastantes ou exigentes versus a frequência com que isto acontece. Por exemplo, podemos ter alguém que faz trabalhos de escritório, mas que está ao longo de, se calhar, anos a ser desgastada e a encher o balde lentamente a pingar, enquanto que outra pessoa, como aquela nossa colega que viu alguém morrer à frente dela por algo que falhou, não propriamente culpa dela, mas que encheu o balde de uma só vez. E, portanto, todos nós estamos sujeitos e nem sempre é fácil a percebermos que chegamos a esse ponto. Pois era esta a grande questão que agora ia surgir, que como é que eu, mesmo se não estando a dar conta disso, como é que eu, olhando para o meu colega, posso dar ou perceber que ele pode estar a entrar num processo de exaustão e até alertar, porque nem sempre é fácil fazer esta conversa. Sim. Mas alguma dica? Bem, realmente outras pessoas que têm maior facilidade em perceber-se que estamos em burnout, não é? Até aquela analogia que fazem como ferver um sapo que não se vai perceber e que aumentando a temperatura aos poucos fica cozido sem dar por isso. Há alguns sinais, por exemplo, especialmente numa mudança de atitude em relação ao trabalho, por exemplo, pessoas calmas, mais irritáveis, cada vez mais distantes, que fazem erros, portanto, esta situação acaba por ter um rebate mesmo a nível cognitivo, ou seja, as pessoas vão ter falhas de memória, vão ter dificuldade em concentrar-se, até mesmo dificuldade em tomar decisões, e portanto, quando nos apercebemos que alguém está em burnout, estas podem ser as dicas. Até porque, dentro de todas as teorias que há, também existe a teoria do contágio, em que alguém em burnout, de certa forma, condiciona que mais pessoas acompanhem. Porque, para já, existem fatores que levaram a isso, que provavelmente são comuns. Mas nós também temos tendência a sintonizar-nos emocionalmente com as outras pessoas. Por exemplo, se vemos mais pessoas infelizes e estressadas à nossa volta, nós provavelmente também não vamos ter muita facilidade em manter a calma e ser otimistas. Portanto, o contexto que vivemos influencia-nos muito, bebemos muito dele, não é? Sim. Como é que mudamos? Como é que eu posso ser fator de mudança para poder melhorar o contexto laboral, por exemplo? Pois, isso aí nem sempre é fácil. Eu às vezes também questiono bastantes vezes, até porque acho que por um lado é frustrante por vezes por nós, porque o burnout, sendo uma doença ocupacional, não é, está por um lado relacionado com fatores individuais que podem predispor, mas os fatores principais são organizacionais. E portanto, como prevenir esta situação? No fundo, há atitudes, medidas da organização para a própria organização e para os trabalhadores, e também atitudes que os trabalhadores podem ter na relação com o trabalho e consigo mesmos. Portanto, como é que nós podemos tentar prevenir esta situação? Bem, no fundo a própria pessoa pode entender que vai ter recursos limitados e, portanto, a energia e as emoções não são um recurso infinito. Coisas como tentar definir horários de trabalho, ou seja, não atender chamadas, definir horários para ver e-mails, fazer as suas pausas, também tentar, até mesmo caso esta questão de dificuldade em decidir, em perceber o que é importante, às vezes fazer uma lista, por exemplo, o que é importante, o que é urgente, e tratar do que é importante e urgente primeiro e só depois das outras coisas. E sim, acho que depois também é muito importante até o que é que eu posso fazer pelos outros. Isto traz-me, por exemplo, recorda-me de outro caso de
outra colega nossa que é uma técnica e que mudou de trabalho foi um sítio mais periférico para o hospital, apesar de ser tudo, mesmo centro hospitalar, por assim dizer, agora o LS, e em que a recepção, não foi recebida, simplesmente foi atirada às feras e, ninguém lhe explicou nada, ninguém lhe explicou que papéis é que devia ter, nada. E isto realmente levou a que uma pessoa que sempre gostou do trabalho, sempre foi competente, de repente começasse a questionar tudo e até um pouco paranoia em relação aos outros, se me estão a criticar não, e que até nos conta que passado vários meses já está a trabalhar, chega uma pessoa nova e lhe pergunta: olha, queres vir também connosco, conhecer o serviço? Depois já está há muito tempo a trabalhar lá. E realmente isto acho que é até bastante constante, em que a pessoa, esta ambivalência no papel que deve desempenhar, não é treinada, não é recebida e portanto, especialmente quando temos estas pessoas ou notamos que estão a tornar-se diferente do que eram, ou estas pessoas que chegam, seria muito importante tentar dar-lhes estes apoios. Então aqui estamos a falar também de um papel organizacional que também pode ser melhorado, não é? Sim. Tanto de organizacional, como de chefia, como depois até... Porque começamos por nós, eu comecei por nós, mas para depois chegar ao ponto em que como é que nós, na nossa individualidade e dentro das nossas limitações, podemos também dar inputs à nossa entidade empregadora que podemos melhorar. Sim, podemos melhorar todos juntos, todos. Sim. Bem, antes de mais, acho que a entidade organizadora precisa de estar receptiva a que isso aconteça, não é? Realmente, muitas vezes, os trabalhadores e as entidades estão completamente desligados e, por vezes, não é só a carga de trabalho, mas é a sensação de impotência das pessoas, ou seja, as pessoas sabem que há problemas e até podem ter ideias de como resolver, mas não têm autonomia. Portanto, aqui seria muito importante que houvesse feedback para as chefias, até mesmo, podemos dizer, avaliações, para que fosse um processo recíproco e não simplesmente mandar e fazer e pronto, que realmente costuma resultar nisto. É uma boa estratégia termos esta parceria, porque vê-se muito também algumas estratégias até individuais, como o mindfulness, não é? Sim. Ou então parar para ter tempo, e como falou muito bem, nem sempre dentro do trabalho, mas a estratégia de gestão de tempo pessoal com o trabalho. As entidades, isto de forma genérica, obviamente, sem falarmos da ULS, até mas falarmos de todas as entidades empregadoras, não deveriam ter programas destes para os trabalhadores e que tivessem implementados? Sim. Estou aqui a provocar. Não, e devem, acho que tem sido bastante útil e nós trabalhamos em grande proximidade com a medicina do trabalho, portanto, eles têm aquelas avaliações periódicas e então quando está na letra também estes sinais referenciam-nos estas pessoas, mas sim, portanto... Acho que a nível organizacional é muito importante, até por causa do custo que isto associa, porque estudos feitos, por exemplo, na União Europeia mostram que a maior parte dos absentismos são relacionados com o stress, o presentismo, portanto estar no trabalho mas não estar, portanto estar em corpo mas não em mente, e portanto os custos associados a esta situação acabam por ser bilhões, em cima de bilhões. Portanto, prevenir seria o... Sim, o prevenir é sempre o melhor tratamento. Nós temos vindo aqui a falar da saúde mental, obviamente, e este foi um tema que surgiu, até porque eu, sendo profissional de saúde, também lido com alguma carga emocional, às vezes, desafiante, e daí estarmos aqui também a partilhar para todos os profissionais de saúde este alerta, esta atenção, esta chamada, obviamente, a quem nos ouve, se têm profissionais de saúde na vossa área de esfera de relações, alertem-nos e liguem-nos para eles e falem com eles. Então, sim. Este é o alerta deste início de ano. Estamos aqui a falar para 2025 como um recomeço, que assim comecei. Mas agora, assim, sites, alguma coisa, livros, que eu, autodidata, gostaria de ir à procura, alguma coisa que me pudesse sugerir? A nossa colega, a doutora Fernanda, portanto a nossa psicóloga, costuma prescrever um livro que é Conversas com a Minha Gata. Por acaso tinha a minha lista para ler, mas é um livro que é curto e que realmente é bastante útil, portanto no fundo retrata uma situação destas, com uma gata que fala com a pessoa, portanto isso é capaz de ser um bocado difícil de arranjar, mas o livro costuma ser bastante útil. Acho que recursos, infelizmente, são poucos, até mesmo nós que somos um hospital grande e atualmente, portanto, eu sou interno de psiquiatria, juntamente com a minha orientadora psiquiatra e uma psicóloga, portanto,
Eu não sei ao certo quantos funcionários temos, mas cerca de 10 mil, e portanto em termos de apoio é muito escasso, mas eu acho que ainda há muito que melhorar, portanto grupos de apoio são muito importantes, estão descritos. Agora vou aqui só voltar um pouco atrás, porque lembrei-me que a pandemia também fez aqui um grande twist connosco, não fez? Sim, eu por acaso nessa altura ainda não estava no serviço, mas do que realmente nos reportam, e até mesmo agora pessoas que estão em burnout e que muitas vezes tentam apontar onde é que a coisa começou, muitas vezes é neste estado da pandemia. Muitas vezes esta situação da exaustão emocional, em que a pessoa em que as exigências são maiores com os recursos, e muitas vezes começou aqui realmente na altura da pandemia, e todos os fatores protetores que poderiam estar presentes, como comunicação com os colegas, fatores de apoio da família, tudo isso desapareceu. Portanto, as exigências estavam lá, as proteções nem por isso, e portanto muitos trabalhos efetivamente apontam esse período como o início da situação. Eu lembro-me dessa época, da dificuldade que foi, da quantidade de exigência, relação familiar até, porque o distanciamento às vezes causava esse problema, por uma questão de prevenção e de segurança dos nossos, mas o curioso foi que depois disso percebi que grande parte a nível mundial, muitos dos profissionais de saúde, a carga foi tão elevada que decidiram abandonar até para outras profissões. E eu pensei, ou estavam todos em burnout, ou então o que é que aconteceu aqui? Mudou isto, mudamos alguma coisa. Isto porquê que eu estou a fazer este pequeno parênteses? É porque vivemos isso, percebemos isso nos profissionais de saúde, vivemos essa emoção e neste momento ainda não temos um programa estabelecido sobre prevenção dos profissionais a nível mental e a nível de saúde, para poderem continuar um trabalho tão essencial e com tanta falta de recursos que ainda temos. Sim, bem, o resultado final do burnout é mesmo esse, é muitas vezes deixar o emprego ou simplesmente não conseguir trabalhar. Mas não tem sido fácil, realmente, até mesmo em casa de ferreiro, não é? Espeto de pau, e os nossos colegas falam disso, até mesmo de desfias que dizem que se não quiserem continuar que podem sair, e portanto a compreensão tem sido muito escassa. Bem, nós estamos aqui para alertar toda a gente, portanto, profissionais da área do trabalho no dia-a-dia, mas também as FIAs, os gestores, os dirigentes, todos eles devem estar preocupados com isto. Nós queremos muito alertar para todos. Estamos quase a final, realmente isto é sempre assim um corrido. Sim, passa isso. Uma mensagem assim final para nós. A mensagem final é que, no fundo, todos estamos sujeitos a burnout, embora possamos não estar propriamente, podemos reconhecer em nós sinais que isso esteja a acontecer, ou até mesmo situações do passado, portanto, e realmente é muito importante estarmos atentos e, portanto, tirar tempo para nós. Algumas coisas podem ajudar, como meditação ou terapia, mas realmente ter tempo para nós, tentar perceber, por exemplo, escrever o que é que aconteceu durante o dia, como é que isso nos faz sentir, e perceber que somos humanos e que, portanto, não temos uma capacidade infinita para lidar com estas situações. Tentar deixar o trabalho no trabalho e tentar aproveitar a vida familiar e tudo o resto da melhor maneira. Mas sim, as FIAs, estejam atentas, tentem perceber como é que as pessoas estão no trabalho, os colegas. Portanto, a mensagem final acho que é mesmo essa. Portanto, estamos todos vulneráveis. Tenham atenção quando vem alguém que realmente está a mudar a sua atitude no trabalho, mais irritável, mais distanciado, e tentem perceber realmente o que é que se passa e como é que podem tentar ajudar. É uma boa mensagem, ótima mensagem para este início de ano. Bem, em conclusão, eu também quero deixar aqui uma pequena mensagem também a todos, aos meus colegas e a todas as pessoas que nos ouvem, obviamente, e lembrei-me do Miguel Torga, que é assim um poeta, e que tem um poema do recomeço. Eu acho que há sempre às vezes alguns recomeços que fazemos frequentemente, e diz: recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa, e os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Eu olho para estes versos como um olhar em frente, como um passo a passo sem pressa, mas com determinação. Porque quando passamos por um processo, às vezes recomeçar uma possibilidade de acordo com as nossas características. E é mesmo um dos passos no tratamento, é realmente recuar e depois tentar caminhar aos poucos e poucos. Realmente também outra mensagem final poderia ser que podemos ter que dar um passo atrás.
que pode ser demasiado também, antes de chegarmos ali ao precipício. Antes de. Sejam gentis uns com os outros, gentis convosco e encontrei a vossa paz e o vosso caminho. É uma mensagem também de 2025. Terminamos agradecendo mais uma vez a disponibilidade, a atenção e todo este tempo que partilhamos aqui, esperando que quem nos ouça possa entender as nossas palavras e ter alguma atuação depois, no futuro, e se não, deem-nos o feedback, cheguem ao pé de nós, vão às nossas redes sociais e digam-nos aquilo que acham, e se quiserem sugerir temas até para o futuro, partilhem connosco, porque estamos sempre receptivos para podermos falar aqui de temas que sejam mais importantes e que para nós e para vós. Este é o podcast O Círculo Vapor, o podcast de conversas soltas sobre o mundo da saúde. Se gostam do nosso trabalho, mais uma vez, partilhem e divulguem pelos vossos amigos. Não se esqueçam, vão até ao YouTube, ao Facebook, ao Instagram e subscrevam as nossas redes sociais. Este é um podcast construído com sonoplastia de António Aredo. Continuem por aí, pois todos juntos seremos muitos a falar de nós.